Fala aí galera, graça e paz, Gabriel Derek falando aqui. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com vocês. Abram a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. É um texto conhecido, eu acredito que em algum momento vocês já leram, já ouviram. E ele diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. O autor de Hebreus está falando para nós que a santidade ela é um tema central quando nós falamos a respeito de salvação. Sem santificação, sem essa santidade, ninguém verá o Senhor. Muitas vezes nós entendemos que é santo, é santa aquele ou aquela que não peca. Aquela pessoa irrepreensível aos olhos, né? Que nunca cometeu nenhum tipo de pecado. Se nós formos olhar nessa ótica, o único santo seria Jesus. Nós não poderíamos ter na nossa vida esse pensamento, essa busca pela santidade, porque isso só seria possível a Jesus. Por que só a Ele? Segundo Romanos e Tiago, nós pecamos. Nós somos nascidos do pecado e por causa disso a nossa carne tem essa inclinação para o pecado. Então a santidade ela não tem a ver com não pecar, embora isso seja importantíssimo, mas ela tem a ver com ser separado para Deus. E é claro que aquele que de fato foi separado por Cristo Jesus, naturalmente ele abandona o pecado. Então, a santidade ou a santificação é uma busca nessa separação que nós sofremos. Em Cristo Jesus nós fomos separados, nós fomos escolhidos para o cumprimento de uma missão, cumprimento de um propósito. Então, o cristão quando peca, ele não peca mais por prazer. Ele peca por acidente, é um deslize. Ele não estava desejando, ele estava lutando contra aquilo e aí ele acabou caindo, escorregando, mas logo pela graça de Jesus ele se coloca de pé e segue em direção ao alvo. Ainda, se não me falha a memória, Tiago diz, que aquele que diz que não peca, ele já está pecando o pecado da mentira, porque todos nós pecamos. Se não me falha a memória, foi Tiago ou Pedro. Eu quero então, nesse sentido, trabalhar com vocês o tema da santidade e deixar aqui para vocês três coisas para a gente pensar. E a primeira seria a seguinte, que não existe santidade do corpo sem que haja santidade no coração. O movimento de separação, de santificação, ele precisa acontecer de dentro para fora. Então nós somos transformados no nosso interior, nós fomos no nosso interior, temos o nosso coração separado por Cristo Jesus e consequentemente as nossas ações são ações que buscam fugir da aparência do mal, buscam fugir do pecado, buscam resistir à tentação. Então não existe santidade no corpo sem que antes haja santidade no coração. Essa separação, essa santificação, isso precisa ser um movimento de dentro para fora. O segundo ponto é que quem separa o corpo, quem busca a santificação do corpo, sem ter o coração separado ou santificado, está praticando uma autopunição, um legalismo. Está preocupado com aquilo que os olhos podem ver, então a pessoa ela tá interessada em cumprir uma lista de regras, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e ela bota aquela lista na geladeira e a vida dela é não cometer aqueles pecados na expectativa de que dessa maneira ela consiga agradar o coração de Deus. Só que não é assim que as coisas funcionam. Então, quem separa o corpo sem antes ter separado o coração está praticando o legalismo. Como os escribas e fariseus, estão mais preocupados com o que as pessoas vão pensar ao seu respeito do que com o que estão praticando aqui dentro do coração. Então, nós não somos desse tipo, e esse seria o terceiro ponto. Quando nós falamos da prática de pecado, nós a abandonamos, não é porque nós não podemos mais pecar, mas na verdade é porque nós não precisamos mais. O nosso coração agora se satisfaz em outro lugar, em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, quando nós temos um lugar para satisfazer a nossa alma, para satisfazer o nosso coração, para satisfazer os nossos desejos mais profundos, e esse lugar seria aos pés de Cristo Jesus, nós praticamos a santidade porque entendemos isso aqui dentro e sofremos a transformação aqui dentro. Então, guarde isso, não existe santidade no corpo sem haver santidade no coração.
tá bom? Que você pratique a santidade verdadeira, que é aquela que vem de dentro para fora. Confie o seu coração a Jesus, Ele satisfará as suas necessidades e você não vai mais se preocupar em não pecar, porque agora você entende que não precisa mais. Todas as vezes que o teu coração arder desejando o pecado, a sua mente vai lembrar, olha, você não precisa mais disso. Jesus pode trazer satisfação sobre a sua vida. E certamente a santidade ou a prática da santidade, ela se tornará algo natural, uma consequência daquilo que você pratica aqui dentro. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até logo.